Em julho de 2025, um caso chamou a atenção do mundo paranormal. O investigador Dan Rivera, um dos especialistas mais respeitados dos Estados Unidos, foi encontrado morto em circunstâncias estranhas durante uma turnê, com nada menos do que a boneca mais temida da história, Annabelle. A mesma boneca que inspirou os filmes de terror da franquia Invocação do Mal. Mas o que realmente aconteceu naquela noite? Teria a maldição de Annabelle voltado ativa? Ou existe uma explicação racional para a morte do investigador? Antes de continuarmos, vamos relembrar um pouco da história por trás da boneca mais famosa do mundo. O caso Annabelle, a verdadeira história da boneca amaldiçoada. Uma boneca que parecia inofensiva, um presente de aniversário, que trouxe o verdadeiro terror. Hoje, você vai conhecer a história real da boneca Annabelle, o objeto amaldiçoado que inspirou uma das franquias de terror mais assustadoras do cinema. A origem da boneca. Tudo começou em 1970. Uma estudante de enfermagem chamada Donna recebeu uma boneca Ragged como presente da mãe. A princípio, a boneca parecia comum, feita de pano, com um sorriso costurado e olhos de botão. Mas logo, algo começou a mudar dentro do pequeno apartamento que Donna dividia com sua colega Angie. A boneca parecia se mover sozinha. Às vezes mudava de posição, outras vezes aparecia em cômodos diferentes. No início, as duas acharam que era apenas brincadeira, até que começaram a encontrar bilhetes escritos à mão, com frases como "nos ajude" e "sentimos sua falta". A presença do mal. Certo dia, Donna encontrou a boneca com manchas vermelhas nas mãos. Pareciam gotas de sangue. Apavoradas, as jovens chamaram um médium. Durante a sessão, o espírito se apresentou como Annabelle Guins, uma menina que havia morrido no terreno onde o prédio fora construído. Ela dizia que gostava das garotas e queria ficar com elas. Movidas pela compaixão, as duas permitiram que a boneca ficasse. Esse foi o maior erro que poderiam cometer. A energia dentro do apartamento ficou mais densa. Portas batiam sozinhas, passos eram ouvidos à noite, e objetos eram arremessados. O ataque. Um amigo das garotas, chamado Lou, sentiu algo maligno na boneca desde o início. Em uma noite, acordou com Annabelle sobre o peito, o rosto próximo ao dele. Ele tentou se mover, mas estava paralisado. Quando finalmente conseguiu, havia arranhões profundos no peito dele, em forma de garras. A intervenção dos Warren. Desesperadas, Donna e Angie pediram ajuda a um casal de investigadores paranormais, Ed e Lorraine Warren, os mesmos que mais tarde ficariam famosos pelos casos de Amityville e Enfield. Segundo os Warren, o espírito em Annabelle não era o de uma criança, mas sim um demônio fingindo inocência para possuir alguém. Após uma série de rituais e orações, os Warren decidiram levar Annabelle para sua casa. Mas o caminho até lá não foi tranquilo. O carro falhou diversas vezes, os freios paravam de funcionar e o motor desligava sozinho. Eles precisaram jogar água benta no banco de trás para conseguir chegar em segurança. Desde então, Annabelle foi trancada em uma caixa de vidro com uma placa escrita: "Aviso, não toque". O artefato se encontra até hoje no Museu do Oculto dos Warren, em Connecticut. Reza a lenda que um jovem visitante zombou da boneca e bateu no vidro. Os Warren pediram que ele respeitasse o objeto, mas ele saiu rindo. Horas depois, sofreu um acidente de moto fatal. Agora que já recapitulamos um pouco da história de Annabelle, vamos continuar com o caso mais atual envolvendo essa boneca querida. Em julho de 2025, um caso chamou a atenção do mundo paranormal. O investigador Dan Rivera, um dos especialistas mais respeitados dos Estados Unidos, foi encontrado morto em circunstâncias estranhas durante uma turnê, com nada menos do que a nossa protagonista da história, Annabelle. A mesma boneca que inspirou os filmes de terror da franquia Invocação do Mal. Mas o que realmente aconteceu naquela noite? Teria a maldição de Annabelle voltado ativa? Ou existe uma explicação racional para a morte do investigador? Começando a turnê Annabelle. Sim, os malucos estavam passeando com uma boneca amaldiçoada. Em 2025, uma nova exposição com artefatos paranormais foi organizada pela New England Society for Psychic Art, o mesmo grupo fundado por Ed e Lorraine Warren, os investigadores originais do caso Annabelle. Entre os participantes da turnê estava Dan Rivera, um investigador independente que já havia colaborado em dezenas de eventos paranormais e programas de TV. A exposição incluía objetos supostamente amaldiçoados, e
E o principal deles era, claro, a boneca Annabelle, mantida em um estojo de vidro selado, com aviso: não toque. A noite em que tudo aconteceu. Segundo relatórios locais, Dan Rivera passou a noite em um hotel da cidade de Scranton, na Pensilvânia, onde a exposição aconteceria no dia seguinte. Às 2h43 da manhã, câmeras de segurança registraram luzes piscando no corredor e o som de um estalo metálico, vindo do quarto 307. Quando a equipe do hotel entrou, Dan foi encontrado caído próximo à cama, sem sinais de violência aparente. O mais curioso, sobre a mesa, havia uma pequena fotografia da boneca Annabelle, rasgada ao meio. As investigações. A polícia local não encontrou indícios de crime. O relatório médico apontou parada cardíaca súbita. Mas os colegas de Rivera afirmaram que, nas semanas anteriores, ele vinha relatando pesadelos estranhos, ruídos em casa e até vozes gravadas em sessões EVP mencionando seu nome. Alguns acreditam que Dan possa ter sofrido de estresse extremo. Outros juram que ele foi marcado após tocar um dos artefatos da coleção. A própria equipe da turnê confirmou que a boneca Annabelle foi removida às pressas após o incidente, e não voltou a ser exibida desde então. Teorias e mistério. Até hoje, não há explicação definitiva. A morte de Dan Rivera permanece cercada de mistério. Teria sido apenas coincidência? Ou o preço por desafiar o desconhecido? A única certeza é que, para muitos, Annabelle voltou a lembrar o mundo de que talvez algumas portas não devessem ser abertas. E você teria coragem de ficar no mesmo cômodo que Annabelle por uma noite? Comente aqui o que você faria se ela se movesse bem na sua frente. Se você gosta de histórias reais de terror, inscreva-se no canal, ative o sininho e prepare-se para mergulhar em novos mistérios.